Quem criou Deus? Como Deus foi criado? Como Deus nasceu? Essa é uma pergunta que todos querem a resposta, não é isso? Então vem comigo assistir que você irá saber todas essas respostas. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Sou Gessé e é um prazer ter vocês comigo. Hoje temos um tema bastante polêmico e intrigante. Sabemos que para uma coisa ser criada, alguém a criou, não é isso? Pois nada pode surgir do nada. Tudo tem um início e um fim, mas Deus é diferente. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dê essa força aí. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades na terça e sábado, às 19 horas. Compartilhe também. Compartilhar a espiritualidade é um gesto de amor. Comente também aí abaixo. Deixe sua opinião. Diga o que acha do assunto. A pergunta que eu trago hoje é: por que as pessoas criaram a concepção de Deus no passado mais antigo da humanidade? Desde os primeiros dias da humanidade na Terra, os seres humanos se questionaram sobre quem criou tudo isso. Quem criou a terra, a água, o mar, o ar e todas as formas de vida ao nosso redor. E quem nos criou? Todos tiveram a ideia ou criaram uma concepção do Criador. Como todas as tribos primitivas, elas evoluíram dentro de um padrão estrutural, a sociedade. Elas evoluíram dentro de um regime que nós chamamos de imperialismo. Dentro de uma tribo, você tinha um líder que comandava pela força, pelo poder, pela sua capacidade de persuasão e seu nível de inteligência superior. Isso se ampliou ao longo dos séculos, formando cidades, estados e reinos, e sempre havia um ser humano no poder, o rei que estava lá. Esse regime era sempre imperial. Os primeiros humanos começaram a pensar em Deus da mesma maneira, como um grande imperador, um grande rei sentado em um trono. E desse trono, ele dirigia sua criação, tudo o que ele criou, tudo o que ele construiu, e ele dirigia isso. Um grande imperador com seu exército de anjos para manter a lei, a ordem e a organização. Seus anjos que não tinham tudo funcionando, inclusive até o arcanjo Miguel, é colocado como um guerreiro com uma espada. Aqui embaixo estaríamos os plebeus, vivenciando uma experiência sobre o controle de um Deus imperialista, um Deus que castiga, um Deus que te manda eternamente para o fogo do inferno, um Deus que te castiga da mesma forma que um rei castiga aqueles que saem fora do seu elo de poder. Essa foi a concepção criada pelos antigos, pela maioria dos antigos. Um Deus imperador, um Deus pessoal. É o famoso Deus judeu, que todos nós consumimos aqui no Ocidente. Inclusive, Jesus é considerado filho de Deus. Por que não tem filha? Porque Deus sempre é masculino. Qual é a esposa de Deus dentro do contexto? Porque sempre é um regime machista. Deus é considerado um ser masculino. Se não, era deusa. Essas concepções são de extremo mau gosto e extrema primitividade também. Quando você constrói um modelo assim, impõe esse modelo a outras pessoas. As pessoas começam a viver uma verdade que não é verdade. Elas criam ideias falsas, deuses falsos, e as pessoas vivem uma vida distorcida e sofrida. Às vezes, em função de um Deus falso que não vai conduzir a lugar nenhum e a compreensão nenhuma. Esse é o modelo que chamamos de um modelo ocidental de Deus,
meio ao ambiente que surgiu do Oriente Médio em Israel. Deus de alguns povos gregos também. Existem modelos de Deus no Oriente muito diferentes. Nós podemos discutir isso outra hora. Sobre esse tema, nós temos uma explicação muito coerente, dada pelos espíritos quando Allan Kardec faz essa pergunta a eles, no momento da codificação do Espiritismo. Todos que têm afinidade com o Espiritismo sabem que todas as dúvidas que Allan Kardec tinha, ele perguntava aos espíritos de elevações altíssimas, como Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fenelon e Swedenborg, só para citar alguns deles. E todos eles eram de uma elevação espiritual muito grande. E aí, dentre centenas de perguntas que Allan Kardec perguntou a eles, ele fez essa pergunta que intriga todo mundo e todo mundo gostaria de saber. Kardec pergunta: que é Deus? Então os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Outra pergunta de Kardec: que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E a Bíblia aqui completa sobre o mesmo assunto em Salmos 92. Ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. Essa é a definição de eterno. Deus é o Criador que não precisou ser criado. Deus não tem princípio nem fim. Tudo que vemos e conhecemos neste mundo teve princípio e foi criado por outra pessoa ou coisa. Mas Deus é diferente. Ele não é uma criação como nós. Ele é o Criador. Tudo foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. É por isso que Ele é Deus. Deus não veio do nada. O nada existia. Sempre houve Deus. O universo não foi criado a partir do nada. Foi criado a partir de Deus. Salmos 89, 11. Então, pessoal, se a gente ficar tentando entender certas coisas que não têm explicações, vamos ficar paranoicos e nenhuma resposta vamos ter, mesmo porque nossa evolução ainda é tão minúscula para poder entender certas coisas, que é como tentar esvaziar o mar tirando a água com um copo. Estudem, pesquisem. Não sejam homens do passado, e sim do presente. Quem pesquisa, quem estuda, compreende melhor as coisas com certa coerência. Obrigado a todos por ficarem até aqui comigo.